Vitor, o Vitor, quando ele me chamou para ministrar essa aula, ele sugeriu que a gente apresentasse coisas que eu já teria feito inicialmente. No entanto, eu preferi fazer uma aula nova, comecei uma aula do zero, assim como a cajueira é nova, né? Eu também adotei também esse mesmo critério de trazer uma novidade no que diz respeito. A primeira vez que eu estou ministrando essa aula é agora, mas há bastante tempo eu já estudo esse tema e quero passar o máximo de conteúdo para vocês, para que vocês tenham o máximo de interesse sobre o tema e que vocês, qualquer dúvida, no final a gente vai deixar em aberto para que vocês possam dialogar conosco, né? E o Vitor vai fazer a mediação desse processo. Tá bom? Sejam bem-vindos. Comentar a efetividade da terapia oncológica. A ideia da gente trazer essa temática foi porque sempre, ao estudar metabolismo, me questionava que a dieta teria um papel-chave no desenvolvimento e no crescimento tumoral. No entanto, hoje sabemos que essa mesma dieta ela pode ter os dois lados da moeda. Tanto o fator que possa aumentar a capacidade oncogênica dessa célula tumoral, por outro lado, ela pode proteger também, né, contra essa célula tumoral. Aí, no contexto do tratamento, né, oncológico, existe uma grande deficiência, digamos assim, na terapia oncológica, porque ela consegue evoluir até um determinado momento. Qual seria esse momento? Principalmente no início do tratamento oncológico, onde a célula do câncer ela tem uma grande, na verdade, ela tem uma baixa responsividade no que diz respeito a crescimento. Por quê? Porque ela está sendo alvo de uma terapia, ou seja, o medicamento está agindo para matar aquela célula oncológica. Mas o que passa de importante é que no início da terapia tudo fica lindo, a droga vai lá, funciona bem, e o que acontece com o tempo é que essa droga passa a ter uma resistência a atacar esse tumor. E o que, nada mais, nada menos, isso seria o tumor resistindo ao medicamento. Pois bem, a partir desse contexto, onde a droga ela passa a ter uma certa resistência, e isso é um grande desafio da oncologia, reduzir essa resistência desse medicamento durante a terapêutica, é fazer com que a gente possa proporcionar alguns aliados. E um dos mais fortes que temos é a nutrição nesse contexto. E a nutrição ela se destaca, eu vou contar uma história desse destaque. Por exemplo, ao indivíduo ser tratado com medicamento, eu comentei que ele tem a resistência, além disso, ele passa o tumor lutar contra o medicamento. E essa luta, eu vou citar um exemplo para vocês, que seria, por exemplo, a célula tumoral, ela aumenta a sua atividade antioxidante. Porque algumas drogas, por exemplo, ela ataca promovendo um estresse oxidativo nessa célula tumoral. E é uma forma da droga matar essa célula tumoral. E esse tumor ele passa a se defender de que forma? Ganhando forças, no caso, aumentando sua capacidade antioxidante. Pois bem, e o que sabia que quando você faz consumo de nutrientes considerados saudáveis, né, como, por exemplo, o aumento do consumo de vegetais e frutas, um exemplo clássico disso, esses alimentos também servem de substrato também para a célula tumoral. E até hoje a gente não sabe muito bem a que ponto essa entrega desse substrato antioxidante dos vegetais, por exemplo, a que ponto ele pode, às vezes, até atrapalhar um tratamento oncológico. Bom, sabemos também que o tratamento oncológico ele passa a destruir uma série de células no corpo, né? E o início das terapêuticas de câncer associada ao efeito benéfico da dieta,
estudava esses benefícios do consumo aumentado de vegetais, que poderia contribuir com um potencial antioxidante, protegendo o sistema de defesa corporal. Enfim, diversas ações e hipóteses foram levantadas ao longo do tempo. Só que hoje a gente começou a estudar um outro lado. Bom, será que a célula tumoral ela não cresce devido a um excesso de energia que temos, ou simplesmente uma quantidade de energia não excessiva? O basal, que o indivíduo consegue consumir, o que é recomendado para ele, uma grande porção passa a ser designada para o tumor. E esse tumor ele é bastante egocêntrico, né? E ele passa, assim, a utilizar uma série de substratos que são dos mais diversos. Classicamente, a gente sabe que a glicose é um substrato essencial para o crescimento tumoral. Existem outros, né? Que a gente vai comentar ao longo dessa nossa aula. Só que, recentemente, as pesquisas têm melhorado o seu enfoque no sentido de estudar uma restrição calórica, como uma forma de atacar ainda de forma mais efetiva a célula tumoral. E isso passa a ser fantástico, porque à medida que você não entrega substrato para essa célula, esse tumor, ele vai diminuir a quantidade de substrato e, consequentemente, ele vai reduzir o seu tamanho. A ideia que se faça nessa conjuntura de redução, de diversos tipos de redução energéticas, de restrição calórica, por exemplo, dietas cetogênicas, suplementação de alguns nutrientes, e também temos uma série de estratégias que são difíceis também de serem conduzidas para o paciente, né, que apresenta o câncer. Pois bem, a partir dessa introdução, eu queria passar para o próximo slide e comentar algo mais direcionado ao aspecto da dieta e suas terapêuticas em si. Okay? Bom, com a opção de tratamento, o uso dessas modificações dietéticas para suplementar uma terapia convencional contra um câncer, ela é uma abordagem eminentemente prática, né, nesse contexto e tem recebido muita atenção ao longo dos anos. A composição dessa dieta ela é essencial, porque ela fornece, por um aumento de biodisponibilidade de nutrientes no plasma, e isso gera, para o microambiente celular, uma condição ideal para o crescimento. Eu digo crescimento corporal, não digo crescimento do câncer em si. No entanto, a gente sabe que, à medida que você cresce o corpo também, e não podemos associar que esse crescimento dessa célula tumoral em paralelo no indivíduo que é portador, desde a idade jovem, ou meia-idade, ou idade avançada, esse indivíduo, ele nutre da mesma capacidade, da mesma forma com que outra célula tumoral. E esse microambiente biológico que a gente cria a partir dos nutrientes, mantendo a conservação biológica da célula, ela faz com que tanto a célula do corpo cresça, bem como a célula cancerígena. Ou seja, um sistema clássico, é conhecido, no entanto, existem alguns grandes nuances que a gente precisa compreender um pouco melhor. Pois bem, a manipulação do ambiente metabólico dessas células, ela altera marcadamente sua atividade metabólica, produzindo alterações na acessibilidade de alguns medicamentos. Algumas terapias, elas passam a ser muito mais sensíveis à medida que você adota intervenções dietéticas robustas, que têm um impacto direto sobre a terapêutica. Aí eu vou listar algumas para vocês aqui. Como terapêutica, temos aqui a hormonioterapia, temos o método cirúrgico, a imunoterapia, a radioterapia, terapias-alvos e a quimioterapia. Classicamente, essas 6 estratégias são as opções clássicas de tratamento para o câncer. No entanto, é importante ressaltar que boa parte dessas terapias, elas não são completamente efetivas, né, no que diz respeito a uma taxa de mortalidade, de letalidade, que é altíssima a partir do momento que o indivíduo apresenta alguns cânceres. No entanto, isso está muito associado com o tempo do diagnóstico. E também, alguns tipos de tumor são extremamente agressivos.
Ou seja, essas condições, elas precedem o quão grave vai ser o câncer, né? No entanto, são as terapias recomendadas e difundidas no mundo inteiro, né? Essas 6 estratégias. Bom, e sobre a composição da dieta, vou destacar alguns aspectos para vocês. A dieta ela tem uma função chave porque ela transduz sinais. Como é que essa uma molécula, a partir do nutriente, ela transduz sinais? A partir do consumo, do momento que o indivíduo o alimento, ele já tem respostas fisiológicas importantes no que estão associadas ao processo de digestão. E isso, diretamente, ao processo celular de digestão, de absorção, essa molécula passa a se tornar biodisponível. E ele vai alimentar o microambiente celular e o microambiente tumoral, né? E essas vias de sinalização, que essa transdução de sinal induzido pela dieta, ela é amplamente conhecida, desde a glicose. Vamos falar de um substrato super simples no contexto de ativação celular, que é a glicose. É classicamente conhecido que a glicose é um ativador, por exemplo, da via da insulina. À medida que você aumenta as concentrações de glicose na circulação, você aumenta paralelamente os níveis de insulina circulantes e que vão fazer o tamponamento desse substrato para dentro da célula. E, por coincidência ou não, o microambiente celular, aqui visto nessa imagem central, ela é essencial para o desenvolvimento, por exemplo, a contração muscular, o batimento cardíaco. O cérebro utiliza muito da glicose. E, paralelo a isso, temos um microambiente tumoral que também utiliza esses substratos. Esse substrato como glicose, ácido graxo, também é de suma importância para o desenvolvimento desse microambiente e do desenvolvimento tumoral. Como as ferramentas de pesquisas elas melhoraram ao longo do tempo, foram conhecer um pouco mais as dependências metabólicas, como os tumores como eles eram dependentes do substrato de energia. E melhoraram muito nos últimos anos os avanços, onde houve um aumento de artigos científicos que mostraram efeitos da modificação da biodisponibilidade de metabólitos específicos na progressão do câncer. Ou seja, a biodisponibilidade de alguns nutrientes influenciando o microambiente celular e também o microambiente tumoral. E, por sua vez, melhoraram a resposta terapêutica, né? Esses estudos pré-clínicos eles são distintos de estudos epidemiológicos, que descreveram associações, por exemplo, as associações é o quê? Você ter bons hábitos alimentares vai aumentar a sua expectativa de vida, vai reduzir o risco do câncer. Ok, perfeito. Só que os estudos pré-clínicos, eles mostraram que a dieta, quando você restringe determinados nutrientes, você também aumenta a sua efetividade na sua terapêutica ao longo do tratamento, né? E essas recentes pesquisas apontam que estratégias potenciais da manipulação da dieta podem melhorar a sua resposta no tratamento de um diagnóstico de câncer, indicando que o tipos específicos de tumor pode ser alvo de manipulações dietéticas. Bom, então a gente traz uma nova informação para vocês. Quer dizer que nem todo tipo de tumor é igual? Não. Dependendo do tumor, você tem características metabólicas diferentes. Como assim? Por exemplo, o tumor... Léo, desculpa te interromper. Projeta novamente a apresentação. Ok, saiu, né? Sim. Apresentação. Pronto? Sim, perfeito. Ok. Por exemplo, o câncer de mama, ele é classicamente conhecido por ele ser dependentemente clássico da via da ativação da PI3 quinase, que é uma via chave no processo de metabolismo da glicose. E o que isso traz de novidade? Que já se sabe não somente a característica do tumor, mas sabe qual tipo de substrato que aquele tumor se alimenta. E isso é fundamental. E durante o crescimento celular, você tem 2 fenômenos chaves. Um deles é fornecer energia
e o outro é fornecimento da biomassa celular, ou seja, do crescimento dessa célula, que ela é chave. É comum, por exemplo, indivíduos que apresentam determinados tipos de tumores, esse tumor ser acompanhado de uma camada de lipídio, que seria uma biomassa celular criada para manter o substrato energético para aquela célula, para aquele tumor. Pois bem, tem alguns pontos importantes que a gente eu vou destacar para a minha apresentação. Caiu de novo, né? Sim, Léo. Pois bem. Perfeito. Ok? Eu vou apontar para vocês 4 situações chaves onde o nutriente ele pode atuar diretamente na célula tumoral. E o que a gente chama isso de ambiente metabólico. O que é esse ambiente metabólico? É o microambiente que o nutriente cria juntamente num sistema biológico, no corpo humano, para aquela célula tumoral. Temos 5 fases, né? Essa fase inicial aqui está associada à captação de nutrientes. Essas 3 primeiras fases envolvem captação de nutrientes, e aqui temos uma célula normal e aqui uma célula em vermelho de câncer. Essa captação de nutrientes ele gera uma transformação dessa célula. Essa transformação dessa célula está associada à captação desse nutriente em si. Ou seja, esse nutriente vai fornecer com que essa célula tumoral cresça, que vamos ver na imagem 2. Esse crescimento dessa célula aqui, podemos classificar ela como uma lesão pré-maligna, onde você tem um crescimento celular rápido. Aqui temos a continuidade da captação de nutrientes, temos um tratamento ineficiente oncológico e um câncer localmente invasivo. Ele começa a espalhar e mudar as características celulares, promovendo uma morte celular, uma condição pró-inflamatória nesse ambiente que a gente chama de microambiente tumoral. E a partir dessa condição, quando o tumor está grande, normalmente as pessoas procuram um tratamento. E aí o que acontece? Essa célula é submetida a um tratamento muito mais robusto e temos a resposta aguda de redução desse crescimento celular. Nota-se um tamanho reduzido comparado com a imagem anterior. Só que com o tempo, essas capacidades metabólicas específicas elas sofrem adaptações robustas. E a gente chama que é uma fase de resistência ao câncer, resistência ao tratamento. E a célula volta a crescer novamente. E ela cresce não de maneira igual à imagem 3 aqui, e sim uma nova imagem é projetada, que é um crescimento celular tumoral muito maior do que as condições que antecedem. Ou seja, quando você tem um câncer e aqui você oferece uma quantidade suficiente de substrato para aquela célula crescer, ela vai ter substrato para um crescimento e desenvolvimento celular rápido, porque isso é um grande diferencial das células oncológicas, porém nem todo tipo de câncer é agressivo, ele é rápido, o seu crescimento celular. Porém, quando esse ambiente é propício para o crescimento, ele vai alcançar o seu máximo dentro de uma perspectiva já conhecida para algum estadiamento tumoral, a partir de alguma condição que é pré-conhecida na clínica durante os tratamentos oncológicos farmacológicos, né? Pois bem, um aumento da terapia medicamentosa pelo nutriente, ela se dá de 4 formas. A primeira, mecanismo de inibição tumoral por modificações dietéticas. Temos aqui o alimento, né, dessas esferas coloridas, e esses alimentos, por um processo de digestão, eles geram metabólitos específicos, né? Quando acompanhado,
de um tratamento medicamentoso, esses nutrientes, esses metabólitos aqui, aumentam a efetividade dessa droga. Aqui em verde, temos aqui uma área da morte tumoral, onde o medicamento vai ser muito mais eficaz durante a morte dessa célula tumoral, porque ele tem substratos que favorecem com que esse medicamento funcione melhor. Como isso é possível, né? Como é que a gente sabe? Eu volto a repetir para vocês. Devemos conhecer a característica do tumor. Por exemplo, no Brasil, na verdade, o que tem maior número, né, é o câncer de mama, o que é o mais estudado também no mundo. Esse câncer, ele gosta muito de glicose. Se eu fornecer substratos que não sejam glicose para esse ambiente celular aqui e entregar um medicamento, eu posso dizer que essa droga ela pode aumentar sua efetividade. Sim, posso dizer isso. Por quê? Porque não é porque a droga é melhor, mas essa droga ela passa a ser mais eficiente, o que a gente chama de efetividade, é que o tumor está fraco. Por quê? Ela não tem substrato para o crescimento dessa célula. E, de modo geral, os nutrientes consumidos pelos pacientes com câncer ficam disponíveis para os tumores. E modificações nessa dieta ela é essencial. E para nutrientes específicos, para ter um efeito anti-tumor, através de vários mecanismos conceitualmente mostrados, né? Que são mostrados, por exemplo, aqui. Esse aprimoramento dessa terapia medicamentosa, ela é hipoteticamente possível você aumentar a eficácia desse medicamento anti-câncer através de metabólitos que são gerados a partir dos nutrientes, como, por exemplo, a suplementação dietética de histidina melhora a resposta de um medicamento chamado metotrexato, por exemplo, em um modelo de leucemia em camundongos, ele passa a ser muito efetivo, onde a histidina ela aumenta a efetividade dessa droga. Volto a repetir, a droga ela consegue ser mais forte na sua ação quando você tem, por exemplo, a histidina acompanhando ela. No caso desse modelo em camundongos de leucemia. Um outro exemplo é a restrição de metionina, por exemplo, melhora a inibição do câncer por quimioterapia e radioterapia, através da redução do metabolismo de um carbono e na síntese de nucleotídeo, que é chave nesse processo ser dependente de metionina. Ou seja, você restringir a metionina, você reduz carbonos e, consequentemente, a síntese de nucleotídeos. O que são nucleotídeos? Vou relembrar um pouco desses conceitos para vocês. Nucleotídeo é uma trinca, podemos dizer assim, trinca vocês lembram da biologia celular e molecular? Tem adenina, tiamina, uracila. E quando eu formo 3 compostos dessas bases nitrogenadas, você tem um nucleotídeo. Ele está presente no DNA e no RNA. Ou seja, o crescimento de um tumor é dependente desses fatores. Se você reduz um substrato que vai inibir o crescimento desses fatores, consequentemente, você vai reduzir o câncer. Desses exemplos, por exemplo, de uma suplementação de histidina, ajuda em um determinado tipo de câncer, no caso da leucemia, e no caso da metionina, a restrição dela, ela aumenta a efetividade da radioterapia e da quimioterapia, atuando principalmente pela síntese de nucleotídeos. Ok? Vamos lá. Ativação da resposta imuno-anticâncer, né? A imunoterapia, aqui nessa imagem, vocês estão vendo aqui a imagem semelhante à anterior, né? Alimentos, metabólicos, consumo, biodisponibilidade desses nutrientes. E temos aqui um açúcar, né? Uma glicose. E temos aqui as células T, CD8. E elas passam a invadir a célula tumoral, né? Temos uma coisa bem interessante aqui.
é que a imunoterapia contra o câncer, ela é usada para tratar vários tipos de câncer, né? Isso é uma forma bem contemporânea de tratamento. Está sendo testada para vários tipos de câncer, né? Porque tem uma efetividade, tem uma especificidade muito maior desse tratamento. E existe uma forte associação da dieta e dessa resposta imunológica, que vem atacar o tumor. No entanto, temos nosso sistema de defesa próprio. E esse sistema de defesa próprio, ele pode atuar diretamente com o nutriente. Como? Por exemplo, dietas hipocalóricas ou cetogênicas, elas estão associadas com o aumento das células do sistema imune, CD8, que são células T, infiltradas nos tumores, passam a infiltrar no tumor e gerando, onde tem célula CD8, onde acontece morte do tumor. Na presença dessas células do sistema imune, essas células tumoral passam a morrer. Um outro exemplo, uma outra condição, na verdade, que possa estar associado com uma condição que esteja direcionada ao consumo de uma dieta hipocalórica ou cetogênica, está associado também com a redução da expressão da PDL1, que ele é PDL1 é um ligante, né, que inibe, ligante de inibidores da imunidade, com a PDL1. Então, ele inibe os fatores que vão induzir uma inibição da imunidade. Ou seja, esse PDL1, ele vai atuar aumentando a eficácia dessas células do sistema imune para atuar diretamente na morte dessas células tumorais. Um exemplo adicional desse exemplo da dieta aumentando a imunoterapia ou o sistema imune próprio do organismo, né, é que a suplementação de arginina melhora a ativação dessas células T e melhora a resposta antitumoral mediada por alguns fatores, como a sobrevivência dos animais que foram portadores de tumores. Ou seja, o nutriente em si, ele pode ter dois fatores importantes aqui. Quais são? Qual a mensagem que a gente tira desse slide? É que a arginina, ela pode atuar ativando a célula T, e dietas hipocalóricas e dietas cetogênicas. Por outro lado, o açúcar, ele pode ativar esses fatores que podem aumentar a ineficácia das células do sistema imune. Ok? Adiante. Toxicidades específicas no câncer. O nutriente inerte para os tecidos saudáveis, mas pode ser tóxico para as células cancerígenas. Ou seja, existem alguns metabólicos que são inertes na célula comum do ser humano, que mimetizam, por exemplo, a glicose. Falamos anteriormente que a glicose ela pode ajudar o crescimento da célula. No entanto, quando a gente tem um metabólico inerte, ele pode atuar reduzindo o crescimento dessa célula e promovendo até uma morte celular. Aí eu vou citar para vocês no exemplo clássico aqui, em vermelho, que são as monoses. As monoses elas podem ser suplementadas na substituição da glicose, por exemplo. Você retirar a quantidade de glicose da dieta e suplementar com manose. E essa manose, ela não tem um efeito tóxico para a célula normal, mas para uma célula tumoral, sim. Ela, ao entrar, ela inibe a progressão desse câncer. Por exemplo, câncer de pâncreas, ele é bem efetivo com a ação das manoses. Quando essa monose também é administrada com quimioterapia, você tem uma ação muito maior dessa monose e um tratamento quimioterápico muito mais efetivo. E ele vem a promover essa redução dessa progressão tumoral. E vocês podem ver em verde aqui as áreas que eles são capazes de atuar
mimetizando uma situação de morte do tumor. Inanição tumoral. Esse é um dos fatores bem chaves, né, dessa condição que a dieta pode influenciar a efetividade do tratamento farmacológico. Temos aqui uma condição mais inferior aqui, de um tumor bem nutrido. Esse tumor bem nutrido, ele vai apresentar um maior crescimento dessa região aqui. Enquanto que um tumor que sofre de inanição, aqui temos maior morte celulares. É que a animação não apareceu aqui, pessoal, aqui é para ficar aquelas áreas em verde. Aqui. E a inanição, como é que ela promove? Como os tumores dependem de nutrientes, aqui tem uma série de nutrientes, e podemos destacar aqui o açúcar, né, a glicose, e fornece substrato para o crescimento e sobrevivência. A restrição alimentar desse nutriente é essencial para o tumor, ele passa a promover o efeito contrário, né, de inibição do crescimento desse tumor. E existem vários exemplos de alguns nutrientes, incluindo a glicose, a glutamina, o glutamato, asparagina, aspartato, metionina, serina, folato. Esses nutrientes, eles, quando inibidos, eles podem ou suplementados, eles podem fornecer uma condição bem adversa para a célula tumoral. Mas destaco, nesse exemplo aqui que eu estou citando com você, é um processo de inanição, você vai inibir o fornecimento de energia para a célula tumoral. Ou seja, como se fosse um jejum dessa célula. Um destaque especial aqui é que a restrição alimentar de alguns desses nutrientes não resulta em depleção imediata do nutriente em si. Ou seja, a biodisponibilidade do nutriente, você tem reservas corporais que vão continuar fornecendo aquele metabólito, né? No local do tumor, e o tumor continua crescendo. E isso passa a comprometer o benefício anti-câncer da restrição calórica, a restrição alimentar, que é onde, uma vez que esse benefício não é completamente direto. O que eu quero dizer para vocês? Você restringir a alimentação de um paciente, você deve também tomar com bastante cautela isso. Porque, normalmente, um paciente que é submetido a um tratamento oncológico é um paciente debilitado. E essa condição, ela é chave para que você aumente o aporte nutricional desse paciente. Porém, isso pode ser amplamente dosado. E é onde eu entro em outro aspecto bem importante a partir de agora, que é a restrição alimentar de nutrientes dependentes de jejum. Pois bem, o jejum intermitente, ele evita, por exemplo, linfomas em camundongos idosos, ele atrasa o desenvolvimento do sarcoma, de linfomas em camundongos, que são heterozigotos para P53. P53 é uma molécula chave no processo de crescimento tumoral. À medida que você tem uma inibição dessa P53, você desencadeia uma série de propensão a desenvolver câncer. Porém, quando você tem um aumento da expressão de P53, você tem um aumento na sua proteção contra o câncer, né? Por exemplo, a quimioterapia, a doxorubicina, ela é um inibidor clássico, ou ela é um ativador clássico da P53. Essa condição do jejum intermitente, mesmo quando ele é submetido os pacientes a um estágio tardio da vida, ou seja, quando as pessoas estão submetidas a uma idade avançada, ele parece ser muito eficaz para o menor desenvolvimento dessa célula tumoral, seja linfoma, seja sarcoma. Outra coisa importante, que é a combinação desses ciclos prolongados de jejum, de 48 a 60 horas, durante o processo de quimioterapia, melhorou significativamente a resposta terapêutica em modelos de animais, tá bom? De câncer de mama, de melanoma, de glioma e neuroblastoma também. Ou seja, o jejum intermitente, ele parece ser uma ferramenta muito importante. O fator-chave de ação desse jejum é a progressão desse câncer
seja pela redução dos níveis de um fator de crescimento chave, que é o fator de crescimento semelhante à insulina, que é conhecido como IGF-1. Esse fator de crescimento, ele atua dependendo das concentrações de glicose. Ou seja, quando você tem a baixa calorias na dieta, você apresenta também uma baixa quantidade de proteínas, você resultou em um efeito anticâncer, semelhante ao jejum prolongado. Não tenho certeza de quando é. Estou falando aqui. Bom, essa condição de baixas calorias e pouca proteína, ela resulta também um efeito anticâncer, semelhante ao jejum prolongado. Ou seja, você tem um jejum ou uma redução de calorias. Essas duas condições, elas podem serem promovidas para um paciente que apresenta um tipo de câncer que é dependente da quantidade de energia e especialmente glicose. Como os pacientes com câncer costumam ser mais frágeis, né, que os indivíduos saudáveis, essa dieta pode ser deve-se adotar bastante cautela nesse protocolo, né, de jejum prolongado, porque é mais fácil cumprir, provavelmente não prejudicando o indivíduo durante esse jejum, porque um indivíduo já debilitado, né, o tratamento robusto dessas drogas, ela pode comprometer a expectativa de vida desse paciente. Por quê? Porque ele vai ter menos energia para andar, vai ter uma série de condições de motivação que vai ser reduzida, né? O status de bem-estar dele vai ser prejudicado devido à concentração de glicose baixa, né? Mas, especificamente, a gente pode falar da restrição alimentar de nutrientes dependente da restrição de glicose. Aí você tem uma restrição, no exemplo anterior, um jejum intermitente, e agora a restrição específica de glicose, né? E a gente tem algumas novidades para trazer para vocês. Que a glicose, ele é um nutriente central que é usado por várias vias metabólicas e é consumido por tumores em níveis elevadíssimos, porque isso apoia o crescimento dessa célula tumoral. Por exemplo, tem um exame clássico para saber se um indivíduo é portador do câncer, esse exame submete o indivíduo a um radioisótopo, né? É um isótopo marcado, e alguns tipos de câncer, a quantidade dessa glicose que está marcada. Aí você faz um PET-CT, esse PET-CT ele emite luz. Por quê? Essa glicose ela é marcada. E ao emitir luz, ele vai saber onde está o tumor, né? Porque esse tumor ele vai direcionar toda essa glicose que ele consumiu, no caso, essa glicose marcada, para a célula tumoral. Essa é uma forma de diagnóstico, tá bom? Mas será que todo tipo de câncer funciona dessa forma? Não. Tem câncer que é sensível muito mais a ácido graxo do que a glicose. E com o tempo, mesmo uma célula que é dependente de glicose, ela pode mudar as suas atividades metabólicas. E isso é importante saber. E a literatura ela é escassa nesse tipo de informação. A glicose tem muitos papéis pró-tumorigênicos, né? Podemos dizer assim, que um exemplo disso é que a glicose é uma fonte para a produção de energia para a síntese de biomolécula, que sustenta a alta taxa de proliferação celular dessas células cancerígenas. Além disso, o consumo de glicose resulta em uma secreção aumentada de insulina, que é um fator de sinalização oncogênico muito conhecido. Além disso, quando você tem insulina, quando você tem glicose, você também tem um IGF-1, que é um fator de crescimento semelhante à insulina. E todos esses fatores são oncogênicos. Imagina, um indivíduo que tem uma predisposição, ou, na verdade, ele tem um agravo de câncer já estabelecido, ele, ao consumir altas concentrações de glicose, ele, além de fornecer substrato para essa célula tumoral, ele vai fornecer também transdução de sinais que são induzidos pela glicose, porque a glicose ela vai aumentar a secreção de insulina, consequentemente, a secreção de insulina, a insulina vai se ligar ao seu receptor e vai transduzir uma série de sinais que vão aumentar o crescimento dessa célula tumoral. Um outro contexto importante que ao contrário dos outros nutrientes, como, por exemplo, os aminoácidos essenciais, os níveis sistêmicos de glicose podem ser reduzidos por uma mudança alimentar relativamente simples, né? Muito fácil de você mexer na dieta, alterando simplesmente as concentrações de glicose. Portanto, o consumo de glicose ele é um alvo ideal
para aumentar a eficácia de terapia contra o câncer através de dietas e de tumores que são dependentes de glicose. E muito mais fácil de você manipular essas concentrações de glicose e ao invés de você fazer uma restrição calórica e fazendo ciclo de jejum. Obviamente, o ciclo de jejum também tem sua efetividade. Por quê? Porque durante o jejum você reduz também o nível de glicose circulante. E isso favorece uma menor concentração de glicose circulante, uma menor concentração de insulina circulante e uma menor concentração de IGF-1 circulante. Um outro contexto que é importante trazer essa via clássica aqui para vocês, que é aqui temos 3 vias. Vou destacar para vocês aqui. Aqui uma via da glicólise, aqui a via das pentoses, à direita de vocês, e aqui a via oxidativa, né? Opa, perdão. Desculpa, pessoal. Voltou a apresentação para vocês? Sim, tá tudo certo. Sim, Léo, tudo ok. Aqui tem 3 vias, né? Como eu falei para você, glicólise, a via das pentoses e a via oxidativa, né? O ciclo de Krebs. Vocês, nutricionistas, e que têm intenção de trabalhar com na verdade, qualquer tipo de paciente, você tem que entender muito o metabolismo para que você saiba onde aquela dieta vai influenciar. Eu vou falar para vocês que temos 2 condições aqui importantes, que é a glicose como produção de energia, aqui, por exemplo, lactato, temos aqui energia, o ciclo do ácido tricarboxílico, que é o ciclo de Krebs, e também temos uma formação de biomassa, né, de crescimento da célula em si. A glicose, ela aumenta vários processos anabólicos que são aprimorados nessas células de câncer, e são vitais para a sua alta taxa de proliferação. A maior parte da glicose, ela entra na célula cancerígena e canaliza para a síntese de glicose e piruvato. Como vocês podem ver aqui, ó, glicose formando piruvato, que é o fenômeno chamado glicólise, né, que é a rota metabólica da glicólise aqui. Uma fração surpreendentemente pequena de piruvato, ela é usada para a formação de acetilcoenzima A, que é a porta de entrada para você girar o ciclo de Krebs. E esse ciclo de Krebs, ele atua principalmente no fornecimento de energia. E energia para o tumor. Ou seja, glicose, piruvato, acetil-CoA e energia. Mas uma pequena glicose vira acetil-CoA, constantemente vira energia, mas a energia é suficiente para o crescimento tumoral. Que fique claro isso para vocês. Por menor que seja essa quantidade de energia, o metabolismo da glicose é essencial para a manutenção desse tumor. A preferência dessas células tumorais para o uso da glicose no acúmulo da biomassa também é importante, né? E a gente vai falar também de um efeito clássico, que é um efeito Harburg. O que é Harburg? Harburg é uma via que ela é geradora de biomassa celular, que ela é dependente de glicose. Embora esse efeito, desse efeito Harburg, ele pode variar dependendo do tipo de câncer, né? Ele é um bom exemplo de como essa célula tumoral ela pode restabelecer novos programas metabólicos e alimentar seus requisitos metabólicos de diferentes formas. Ou seja, ela pode direcionar na geração de energia para a geração de lactato e gerar energia para a célula tumoral. Porém, temos uma enzima também chave nesse processo, que é a lactato desidrogenase, que faz a conversão de lactato para piruvato novamente. E esse fenômeno, ele ajuda a pequena quantidade de piruvato gerar acetil-CoA e gerar energia no ciclo de Krebs. Por quê? No tumor também existe mitocôndria. E essa mitocôndria, ela vai gerar energia
pela forma mais demorada, no entanto, mais eficiente, que é a via oxidativa. A maior parte dessa glicose que entra nessa célula, ela é direcionada para essa via da glicólise, piruvato, né? O piruvato ele pode entrar nas mitocôndrias e servir como substrato para a biossíntese de acetilcoenzima A, né? E o acetilcoenzima A alimenta o ciclo de Krebs e constitui uma síntese de aminoácidos também adicionais, além de ácidos graxos e colesterol, que a gente pode ver aqui. Alguns aminoácidos adicionais, como glutamato, a prolina, a arginina, na formação de biomassa. Também o acetilcoenzima A é chave para a síntese de lipídios, formando também biomassa, ou seja, contribuindo para o crescimento dessa célula. A glicose restante que permanece, ela que não é convertida em piruvato, ela é usada na via das pentoses, que são essas vias aqui, ó, que produz fosfato e consequentemente, produz NADPH e ribose 5-fosfato. E parte dela é usada para a síntese de novo de serina. E essa serina, ela atua na formação de biomassa, além da glicina também. Formação de biomassa. Tem um fenômeno importante que deve se comentar com vocês aqui, que essa rota também da serina e da glicina, ela também atua no metabolismo de um carbono para a formação de nucleotídeos, que atua na replicação de DNA e na expressão de genes, que eu citei anteriormente para vocês. Mas eu quero chamar a atenção aqui na via das pentoses. A via das pentoses, ela é bastante interessante, porque ela gera muita energia, porque o NADPH é energia, e o ciclo de Krebs, por exemplo, aqui também gera muito NAD, FAD, que energicamente é muito importante para o funcionamento de qualquer célula, para a célula tumoral também. E essa glicose, ela reduz o estresse oxidativo, porque ela vai atuar ativando uma proteína-chave, que é a GSH, né? Que atua no status redox. Uma proteção, um potencial antioxidante é gerado, porque vai servir de substrato para essa enzima. Por isso, quando eu falei para vocês que as drogas que atuam no tumor, ela mata atuando por estresse oxidativo. No entanto, a célula tumoral, ela resiste. Resiste como? Reduzindo o estresse oxidativo. E essa redução, ela é gerada também pela glicose. A glicose também atua, e também alguns nutrientes chaves, né? Alguns fitoquímicos podem atuar diretamente como proteção antioxidante. Uma outra coisa que é interessante, vou comentar com vocês, que essa via das pentoses, ela também pode gerar ácido graxo. Por quê? Ela serve de substrato para ativar várias enzimas, como a ácido graxo sintase, acetilcoenzima carboxilase, a enzima málica, a ATP-citratoliase. São 4 enzimas chaves do processo de lipogênese de novo. E essa lipogênese de novo, ela depende desses cofatores aqui, ó. No caso, o NADPH. Ok? Pois bem. A glicose, ela induz uma sinalização pró-oncogênica clássica. A glicose aqui, imagina aqui que fosse um vaso sanguíneo, né? E aqui uma membrana de uma célula. Essa glicose está circulante, ela atua aumentando a secreção de insulina. A insulina, ela é subdividida os receptores subdividem em 2 subunidades, a alfa e beta. A subunidade beta, ele é autofosforilado e tem uma série de substratos de receptor de insulina. Classicamente, destacamos aqui a IRS1. Essa IRS1, ela ao ser fosforilada, ela traz para próximo dela e da membrana da célula a P3K, que é um complexo, né, da P85 e da P110. Essa P3K, ela é altamente expressa em alguns tipos de câncer, né? Por isso que a via da insulina ela é chave nesse processo. E, por sua vez, ela desencadeia alguns sinais oncogênicos. Quais?
atuando na ativação de uma proteína chamada mTOR C1, que é o complexo-alvo da rapamicina em mamíferos. Esse mTOR C1 eu vou destacar ele no próximo slide, mas é importante citar inicialmente para vocês, como uma via oncogênica. Além disso, temos essa P3K, ela consegue ativar a KT, consequentemente atuando na mTOR C1, e mais a resposta clássica da insulina é fazer com que a glicose entre dentro da célula. Mas, paralelamente a isso, ela também atua ativando proteínas que são chave no processo de crescimento da célula tumoral. Pois bem, e aqui temos a via da mTOR. Aqui temos a insulina, temos o substrato desse receptor de insulina ativado, né, P3K, como eu citei para vocês, a AKT vai ativar aqui, ó, o mTOR C1. O mTOR C1, ela é uma proteína muito interessante, é um sensor de nutriente. À medida que você reduz a quantidade de energia, e ele é altamente sensível à glicose e altamente sensível a um aminoácido também, que é a leucina, que é um grande ativador dessa proteína. Quando você reduz o status de energia, como eu reduzo meu status de energia? Quando eu aumento as concentrações de AMP. Bom, quando é que eu tenho mais AMP? Quando eu estou em jejum, por exemplo. Quando eu faço restrição calórica, quando eu reduzo glicose. Então, consequentemente, eu vou reduzir a ativação dessa proteína. E essa proteína, ela, após a sua ativação, ela ativa a P76K, que atua na tradução de proteínas ribossomais, e a 4-BP1. Ela é inibida pela mTOR, mas quando ela é inibida, ela solta o complexo 4E, que vai atuar no processo de iniciação da tradução de proteína. E é um veneno-chave para o crescimento celular. Aí lembra dos slides anteriores, onde você tem informação de nucleotídeos, você tem informação de nucleotídeos que vão atuar no DNA e no RNA, na expressão de determinados genes. E esses genes podem ser os genes oncológicos, né? Não podemos esquecer isso. Pois bem, e essa restrição à glicose, ela apresenta outros benefícios, né, associados à terapia do câncer. O esquema de restrição alimentar para a redução da glicose é mais comumente testado a restrição calórica, né, mesmo, às vezes denominada restrição alimentar. Essas dietas restringem a ingestão calórica total a vários graus e resultam em reduções de glicose no sangue. Por exemplo, em humanos, foi alcançada uma redução de 15% da glicose circulante após uma redução de 50% na ingestão calórica total. 50% é muito. Mas podemos trabalhar com ciclos de restrição calórica para que você tenha essa menor ativação dessa via que é pró-oncogênica, né? Mas isso depende do tipo de tumor. Mas também apresenta um metabolismo muito mais amplo, né? Porque essa célula, ela, com o tempo, ela vai se remodelar. E depende da gente fazer testes, potencialmente alguns testes genéticos, que atualmente ainda não são amplamente difundidos. Mas é questão de tempo que esses testes genéticos vão ser recomendados para a gente saber com que tipo de dieta que o indivíduo ele pode consumir dependendo da via. Hoje já existe uma série de artigos que já publicaram para determinado tipo de tumor qual a principal via que é ativada e onde você pode atuar no que diz respeito à prescrição dietética. A restrição calórica, embora ela possa ser benéfica para alguns pacientes, né, com determinado tipo de câncer, em termos de privação do tumor à glicose, elas não são ideais como dietas recomendadas para pacientes. Por quê? Porque esses pacientes também ele apresentam uma debilidade física geral bem representativa. Isso deve também ser notado durante um processo de restrição calórica. Esses sinais de comportamento físico é muito importante, essa interação entre nutricionista e paciente. No entanto, uma estratégia melhor
seja uma dieta pobre em glicose, mas com valor calórico normal, ou seja, uma dieta isocalórica, como uma dieta cetogênica, né? E onde a dieta cetogênica ela apresenta um aumento de gordura, mas pobre em carboidrato, e pode, de fato, inibir a progressão desse tumor. Bom, aí você vai dizer, professor, mas determinados tipos de câncer, eles também são sensíveis ao ácido graxo. Sim, mas nesse caso, o exemplo que eu estou citando, não. Ah, professor, mas também alguns tipos de lipídios eles também induzem estresse oxidativo. Aí vale você recomendar os lipídios vegetais, e mesmo que sejam os lipídios de origem animal, sejam lipídios que apresentam uma potencial, um perfil de ácido graxo que sejam considerados benéficos, como os poliinsaturados, uma pequena quantidade de monoinsaturado também pode ser utilizado. Então, e evitar os ácidos graxos saturados, que são os ácidos graxos potencialmente pró-inflamatórios, né? Essa dieta cetogênica, ela reduz os níveis de glicose no sangue a uma redução de aproximadamente 30% da glicemia alcançada em indivíduos, isso foram feitos experimentos em humanos, aderidos a uma dieta isocalórica, no qual os carboidratos forneciam apenas 8% da ingestão calórica total. Sabe-se também que ele aumenta a produção de corpos cetônicos, que não são consumidos pela maioria das células cancerígenas, mas fornecem energia ao cérebro e outros tecidos. Uma dieta cetogênica, ela é provavelmente mais eficaz quando a dieta é controlada por porções e a ingestão desse alimento não é ilimitada, para permitir um consumo calórico normal e não superior ao que um indivíduo já normalmente consome. Mecanicamente, uma dieta cetogênica ela reduz a insulina circulante, diminui a atividade das vias pró-proliferativas, como a P3 quinase, mTOR, e também pode aumentar o estresse oxidativo das células cancerígenas e atuando de forma benéfica junto com o medicamento, né? Outros dados de outros estudos também, isso é importante relatar para vocês aqui, que alguns modelos de câncer em camundongos sugerem que o papel da glicose como indutor de via de sinalização da insulina, por exemplo, que é vital para o crescimento tumoral, essa via ela passa a ser menos ativada quando você tem uma dieta cetogênica. Em paralelo, a restrição de carboidrato ela passa a ser menos eficaz, a inibição do crescimento celular dessas células cancerígenas que abrigam mutações dessa via P3K, que foi a via que eu expliquei para vocês aqui, ó. Essa via P3K. Quando você tem uma restrição calórica e você tem uma mutação nesse gene, essas células tumorais, elas não passam a ser responsivas à baixa glicose dietética. E isso gerando um grande problema no tratamento, né, dietético, como no tratamento medicamentoso. Porque existem algumas drogas que vão atuar diretamente na inibição dessa via. E recentemente foi recomendado pelo FDA um medicamento novo que ele inibe essa via. Imagina, você tem um medicamento que inibe essa via, que é uma via pró-oncogênica. Principalmente essa via ela é amplamente conhecida no câncer de mama. E você associa ela a uma restrição de glicose. Poxa, você tem um aumento substancial em fornecer duplamente menos substrato de energia para a célula tumoral. Ok? Para finalizar, eu quero comentar outros detalhes com vocês. Também sobre a dieta cetogênica, né? Os estudos ainda com humanos são amplamente limitados. Existe uma série de lacunas ainda a serem descobertas com esses tratamentos, com esses diferentes tipos de dietas. Existem outras dietas também amplamente estudadas. Algumas suplementações que são recomendadas para o tratamento, para a terapêutica oncológica. Eu falei das mais conhecidas, que são as que apresentam maior número de estudos e que a gente consegue
construir uma história, né? Mas existem outras, por exemplo, a dependência da glutamina também, que é um aminoácido não é condicionalmente essencial, e ele tem uma representatividade muito grande. E isso dificulta bastante durante o tratamento das terapias oncológicas, é que esses nutrientes são difíceis de você modular na dieta. Por quê? Porque não basta você alterar na dieta, você tem que alterar no sangue, na biodisponibilidade desse nutriente. O que acontece? Que alguns nutrientes apresentam reservas corporais. E essas reservas corporais, ela mantém a biodisponibilidade desses nutrientes na circulação. E, consequentemente, a dieta tem menos impacto a essa condição. No entanto, existe uma série de medicamentos que atuam como inibidores da ação de alguns nutrientes. Porém, esses medicamentos ainda não são nada específicos e têm efeitos colaterais severos para o paciente. E, consequentemente, passa a não ser uma boa proposta e estratégia como terapêutica durante o tratamento oncológico, né? Pois bem, para finalizar, eu quero concluir aqui a minha fala. Como conclusão, eu tenho alguns relatos para apontar para vocês. Embora essa manipulação dietética de muitos metabólitos analisados aqui tenha mostrado benefícios pré-clínicos, alguns efeitos são claros, né? Alguns deles têm se mostrado promissores em ensaios clínicos, né? E ainda não existem diretrizes claras ou regimes de recomendações dietéticas, recomendações pontuais de alguns nutrientes para pacientes com câncer. O que recomenda-se é que você conheça muito bem o tipo de tumor daquele paciente e não generalizar o tipo de dieta para qualquer paciente, por mais que ele tenha câncer distinto. Isso não é recomendado. O ideal é que você conheça o tipo de tumor que ele tenha, qual a característica e qual nutriente que vai atuar diretamente naquela, inibindo o crescimento dessa célula tumoral. E mais trabalhos clínicos e pesquisas são necessárias ainda, né, para compreendermos melhor como os nutrientes eles podem atuar diretamente na terapêutica do câncer. Tá bom? Já meus agradecimentos ao grupo, né, ao Cajueiro, desculpa, e ao meu grupo de pesquisa do AMEN, que grande parte do meu entusiasmo e saber e força científica devo a eles que estão diariamente comigo e me excitam diariamente para que eu tenha ganas, né, de continuar estudando e incentivando eles a fazer trabalhos científicos. Obrigado ao Cajueiro, ao Vitor e aos que assistiram. Sim, é o Jordan que está falando, né? Jordan, é o seguinte, o status desse determinado nutriente é importante saber, o indivíduo saber por quê. Por exemplo, é muito mais fácil você manipular a glicose, foi um grande exemplo que eu citei aqui ao longo da aula. No entanto, um jejum mínimo você já tem impacto severo, apesar de você ter reserva de glicose para manter um status de energia elevado, ou seja, basal minimamente. Só que, quanto você prolongar esse jejum, por exemplo, de glicose, você consegue manter essa célula menos suprida de energia. E é importante, talvez, num futuro próximo, não somente o indivíduo diabético que faz a aferição da glicose, é interessante, talvez, alguns pacientes com câncer, no futuro, utilizar essa proposta de saber como é que essa glicose se encontra ao longo do dia
para que ele tenha para que a dieta ela possa influenciar minimamente nessas concentrações de glicose. Esse é um exemplo. A gente pode citar outros exemplos, que você pode, por exemplo, alguns nutrientes que demoram a aumentar suas concentrações, por exemplo, a glutamina. Se bem que a glutamina ela facilmente é alcançada sua recomendação, né? E tem muita reserva no corpo, e é muito difícil você manipular alguns nutrientes que são dependentes, por exemplo, de glutamina. E não basta você saber as concentrações desse nutriente no sangue. Por quê? Por mais que você reduza na dieta, o sangue ele vai permanecer por muito tempo aumentado, porque suas reservas corporais são altas. Ou seja, você requer muito mais tempo de inanição desse nutriente para você manter uma condição tardiamente de menos energia para essa célula tumoral. Aí é difícil a gente saber qual o tempo para a gente saber, ó, com 3 semanas, com 4 semanas, a gente não sabe ainda essa informação. Ok? Mas o mais importante aqui, Jordan, por mais que a gente tenha limitação em relação aos testes, é importante você saber a característica do tumor. Como é que o tumor funciona? E à medida que o tumor funciona, você vai modular sua dieta. E é importante salientar que, e eu não quero dizer que você não deve consumir vegetais que têm um potencial antioxidante fantástico. Não é isso. Mas em algum momento, talvez consumir um grande potencial dietético antioxidante possa ter um efeito rebote, porque isso vai ajudar a célula tumoral a ficar mais forte. E isso pode prejudicar a eficácia e a efetividade do tratamento. E o mais interessante dessa modulação dietética, e não espere que a dieta ela vai ter a cura, a dieta não vai. É muito difícil para você ter a dieta como um agente tão robusto para reduzir o câncer, eliminar um câncer, né? A gente não tem esse anseio, mas associar essa dieta a um tratamento. E essa associação ela é fantástica. Por quê? Porque quando você supre minimamente um tumor de um determinado nutriente que ele consome em abundância, o tumor fica fraco e, consequentemente, a droga vai ter um impacto muito maior no tratamento. E isso ajuda, em grande quantidade e substancialmente, a morte dessa célula tumoral. E isso aumentando a efetividade desse medicamento. Léo, eu acrescento até a questão do profissional de nutrição conhecer a terapia que está sendo feita, né? Conversar com oncologistas para entender quais medicamentos estão sendo administrados, quais são as vias Sim. que o oncologista escolheu para atacar esse tumor e quais são as referências que tem na literatura que podem demonstrar que alguma alteração na dieta pode ser feita para ajudar esse tratamento, né? Porque você muito bem frisou essa questão de que nós temos que avaliar muito bem o paciente para ver se é possível fazer, porque por si só a terapia medicamentosa, né, a terapia para o câncer já gera uma depressão, né, uma diminuição, uma perda no estado nutricional do teu paciente. Então, é muito importante avaliar todo esse contexto, não só o estado nutricional do paciente, como a terapêutica que está sendo aplicada, como eu posso modular isso e ganhar, de certa forma, né, essa guerra do tratamento oncológico, né? Sim, e tem uma coisa que é interessante, e não imagina que a dieta ela vai ter que ser periodizada ao longo do tratamento. Isso é questão de tempo. Isso é questão de tempo. A gente não vai conseguir, e eu acredito muito, e eu vou, ao longo do tempo que eu já estudei metabolismo e um pouco de dieta oncológica, eu noto que as recomendações para esse tipo de paciente ele vai ter que ser alterado. A gente não vai seguir basicamente as DRIs, aquela DRIs para um indivíduo saudável,
Porque não existem os aminoácidos que são condicionalmente essenciais, dependendo de uma condição específica. A gente vai ter nutriente para o tratamento oncológico condicionalmente essencial para aquele paciente. Ou aquele paciente não vai poder consumir aquele determinado nutriente. E isso vai ser fundamental para a eficácia de uma terapêutica. Obviamente, isso é uma coisa que ainda está um pouco distante. Mas o caminho das recomendações nutricionais vai ser esse, é questão de tempo. Nos próximos 10 anos, guarde essa frase. E lembre de mim, tá bom? Eu estou prevendo isso. Por quê? Porque eu acho que a dieta ela tem uma função primordial. Porque o tumor só cresce porque tem energia. Não é só energia de proteína, carboidrato, lipídio, não. Tem outros nutrientes específicos que vão fornecer substrato também. E além do substrato energético, o substrato da biomassa. E como o Vitor falou, com o tempo você vai conhecendo aquela ação daquele medicamento, e é importante que você saiba isso e converse com o oncologista. Porque durante alguns tratamentos, o oncologista muda o medicamento a ser utilizado. E isso pode mudar completamente a sua estratégia nutricional. Por isso, aquele padrão, caixinha, de você, a dieta é igual para todo mundo, esqueça. Para um paciente oncológico, e destaco ainda mais, tem um fator chamado resistência ao tratamento oncológico, que isso é o pior fase durante o tratamento, que é o quê? Quando existe um remodelamento metabólico. Talvez essa célula tumoral ela mude o substrato que esteja utilizando. Aí eu vou reportar um fenômeno para vocês que foi citado na teoria de Darwin. Darwin já falava um pouco disso, que uma pressão ela faz com que um ambiente ele mude. Mas como assim? A gente tem uma série de exemplos com outras doenças, e com câncer se encaixa perfeitamente. Na obesidade, você tem uma pressão de um excesso de nutriente. A fome, você tem uma pressão de um excesso de nutriente. E se eu falar para vocês que mães que são obesas, durante a gestação, ganharam bastante peso, seus filhos apresentam um percentual muito maior de chance de serem obesos, não é verdade? Reporto o outro lado para vocês, que mães que sofrem desnutrição, também suas proles, seus filhos, apresentam grande chance de serem filhos obesos durante a vida adulta. O que isso tem em comum? Tem em comum uma condição que são pressões distintas e com denominador único, que é o que é a obesidade. Darwin explicou um pouco isso, quando essa pressão atribuída durante a obesidade, mas Darwin não estudou a obesidade, ele está aplicando a teoria dele nesse contexto, onde a fome e a obesidade, que são opostos sinais de pressão, você tem um denominador comum único. E na oncologia não é diferente. Quando você vai tratando o paciente, você vai tentando matar aquela célula, e aquela célula ela vai passando a se adaptar àquela pressão. Por isso que você faz uma biópsia tumoral, você percebe que o status antioxidante está elevadíssimo, porque ela está aumentando suas enzimas antioxidantes para sobreviver, porque o ataque que ela está sofrendo é pró-oxidante, ou seja, ela está remodelando. Esse remodelamento celular ele é chave para o desenvolvimento dessa célula. E quando você encontra um quadro de resistência, talvez você tenha que mudar a sua estratégia dietética, porque o tumor mudou a utilização do substrato. Para responder isso para vocês, eu vou citar mais um exemplo só, por favor. Lenz, que é um pesquisador em Nova York, ele estudou uma série de células durante 20 anos. Ele fez um experimento muito longo. Ele colocou em tubo em Elemeia, que é uma vidraria de laboratório, determinadas células. E todos os dias ele alimentava essas células. Eram células X, não importa. Eu quero que vocês entendam a mensagem. E ele percebeu que ao longo dos 20 anos, essas células eram isogenéticas, a mesma característica genética elas apresentavam nos 20 tubos, e um desses tubos, ao longo dos 20 anos, começou a ter uma taxa de crescimento melhor, uma mortalidade menor, um desenvolvimento celular muito maior. Ele atribuía ao quê? A pressão. A pressão estabelecida, qual é a pressão? Substrato de energia.
a pressão gerou com que essas células se adaptassem. De que forma? A gente sabe que, normalmente, ele fez um estudo com bactérias, na verdade, as células eram bactérias. E bactérias, normalmente, são características anaeróbicas, e e utilizava, basicamente, exclusivamente, glicose. As 19 células utilizavam de glicose. E uma das células, que era a 20ª, começou a utilizar um aminoácido. A partir de uma situação de pressão celular, essas células se adaptaram. Em vez de utilizar glicose, começaram a utilizar outro aminoácido. E elas aumentaram a sua taxa de crescimento, a proliferação celular foi muito maior. O que isso tem a ver com o momento atual dessa aula? É que o câncer gera esse ambiente também desfavorável que vai gerar o remodelamento. E é preciso você, nutricionista, conhecer um pouco disso. Saber em que processo se encontra do tratamento para que você possa mudar a terapêutica dietética. Léo, vale ressaltar também que você falou muito bem aí sobre essa questão de como as dietas vão ser modeladas, né, no futuro. E a gente já tem esse conhecimento desde quando começaram a estudar o ácido fólico, né, para câncer sanguíneo, leucemia, né, células de medula. E aí, desde esse período, a gente já começou a perceber que os nutrientes têm um papel essencial nesse processo que você fala. E aí eu destaco também, dentro de tudo isso que você falou, de como nós já estamos evoluindo nisso, né? Hoje a imunonutrição já tem evoluído, a gente já sabe que alguns nutrientes melhoram a resposta, né? A imunonutrição tem caminhado muito para essa resposta do paciente, mas a gente traz agora para o meio científico a necessidade de entender nutriente por nutriente. Em que momento é essencial, como ele deve ser suplementado, né? Porque até uma pergunta que tem aqui no chat, se seria interessante, né? Se a suplementação artificial desses nutrientes tem mais eficiência do que os adquiridos pela alimentação. Então, isso a resposta dessa pergunta é relativa, porque depende do que você quer ver de efeito, né? E tudo isso tem que ser avaliado frente a esse contexto geral que você muito bem explicou, né? O contexto da droga fazer com que o tumor tenha resistência, porque ele gera uma resistência, ele procura vias alternativas para fugir daquela droga, e é por isso que a terapia ela é trocada geralmente no decorrer daquele tratamento. E entre outras alternativas que nós temos para que o tumor se adapte às condições que são impostas a ele para evoluir, porque a ideia do tumor é evoluir e crescer, e a nossa ideia é fazer o contrário, né? É fazer com que ele reduza e venha a morrer. Só que aí é aquela história, o tumor ele passa a ser, eu gosto até de usar essa expressão, né, burro, quando ele mata o hospedeiro, né? Porque ele cresce a ponto de levar o hospedeiro à morte, né? Então, nós ainda temos essa situação para ser avaliada. E você coloca muito bem, uma coisa que eu queria até compartilhar com os colegas e com você, é que você fala muito dessa questão de entender como a genômica vai influenciar e está influenciando nesse tratamento, no metabolismo, no sucesso da terapia. Hoje a gente já tem um projeto muito grande, que é o Predict, né, que vocês podem já ter ouvido falar, que ele visa entender isso, como alterações que a gente faz na dieta refletem diretamente nas doenças, em algumas doenças, né? E esse projeto Predict, ele tem se tornado referência porque ele vai desde o consumo alimentar até a genética do paciente para entender aquele resultado final que você está vendo no teu paciente. Então, eu queria, né, fazer esse apanhado e abrir para mais alguém que queira fazer alguma pergunta, porque nós temos, né, muitos profissionais ainda presentes e alunos que estão na sala. Se alguém desejar. Tem uma coisa que eu quero comentar, que foi uma pergunta que eu vi aqui no chat, sobre a suplementação de manose, né? Eu não sei se vocês entenderam como é que funciona a manose. Ele é um mimético, né? Um mimético da glicose.
uma estrutura muito semelhante à glicose. Inclusive, ele é transportado pelo mesmo transportador de glicose para dentro da célula. E o interessante é que ela não tem função energética. E sim, ao entrar, ou seja, ela não vai gerar energia para o crescimento do tumor, diferentemente da glicose. E à medida que ela entra, ela vai fazer com que ela promove a morte dessa célula tumoral. E alguns estudos já apontam a grande eficácia desse tipo de suplementação, mas é salto. O interessante aqui é entender a característica do tumor. Se for um tumor que gosta de glutamina, isso não vai funcionar. Por isso a especificidade do tratamento. Entender que a monose ela vai atuar em células, por exemplo, câncer de mama. Alguns tipos de câncer de mama, se não é um mutante de PI3K, se for um mutado, não vai ter efeito. Por quê? Porque a P3K já está mutada, ou seja, ela não depende dessa vida da glicose, da insulina, e essa monose não vai fazer nenhum efeito. Interessante é você entender isso. Bom, como é que a gente sabe? Acompanhar com o oncologista. Conversar, esse diálogo tem que ser muito estreito, e assim, a oncologia ela consegue avançar muito, porque as terapias são bem caras, mas tem uma atenção bem especial devido à gravidade, né, da problemática. Mas o mais interessante aqui é a gente extrair informações de conceitos já propostos na literatura, como o tipo de tumor possa influenciar diretamente no tratamento dietético. Essa relação que o Vitor falou do gene, isso é uma questão que, para alguns países, como o Vitor citou, isso já é uma realidade. Por exemplo, a gente pode citar o exemplo, acho que daquela atriz, a Angelina Jolie, que tirou a mama, né? Tirou a mama, isso. Tirou a mama porque ela tinha um gene dos seus ancestrais que estava associado com o aparecimento de câncer de mama. Basicamente a mesma coisa. Ela tem um determinado gene e você vai influenciar, o famoso participação da nutrigenômica, né? Como é que o nutriente vai atuar nesse gene, né? E se você apresenta essa alta expressão desse gene, você tira o nutriente, que é como se fosse um antigenômico, né? Você tira o nutriente que vai alimentar o gene. Então, mas de certa forma é nutrigenômica de qualquer forma, porque o nutriente, a ausência do nutriente que vai afetar o perfil genético, né? Léo, tem uma última pergunta no chat da Thaís. Você tem acesso ao chat ou quer que eu leia para você? Tem a da Thaís Nogueira, né? Isso, que ela se direciona diretamente para essa questão da nutrigenética, especificamente a epigenética, né? Ela gostaria de saber os mecanismos. Você pode saber se os mecanismos de epigenética, como a metilação, por exemplo, podem modular essa resistência. Então, a metilação, os fenômenos epigenéticos são eventos muito mais intracelulares, né, digamos assim, no contexto genético. E já sabe que existem genes que são amplamente alterados e nutrientes que alteram essa metilação, né? E a manutenção dessa estrutura epigenética, ela é fundamental porque o que acontece? Existe uma perda de estabilidade, né, durante um processo de metilação. E quando essa estabilidade ela é perdida, a célula ela começa a ter participação de microRNAs que vão influenciando diretamente essa metilação também. E um dos nutrientes, eles atuam nesse fenômeno. Mas eu acho que hoje a gente atuar na dieta, modificando um gene, ainda as nossas ferramentas de conhecimento são muito maiores para a gente influenciar uma coisa mais macroscópica, mesmo falando de gene, né? Se eu vou para a parte epigenética, ainda é um mundo ainda a ser muito mais descoberto. No entanto, existe uma série de nutrientes que protegem, né, para que esses fenômenos epigenéticos não ocorram de maneira a alterar essa metilação, essa alteração da estrutura celular, né? Sim, Léo.
E aí eu gostaria até de acrescentar, respondendo a pergunta da Thaís, né, que a própria terapia medicamentosa utilizada para o tratamento da maioria dos tipos de câncer mexe muito com a epigenética do paciente. Isso já está demonstrado nos estudos que já foram feitos, né, que quando compara-se, por exemplo, pacientes que receberam só a quimioterapia